E aí, pessoal do oitavo ano e outras pessoas que estão assistindo essa aula, tudo bem? Professor Wagner aqui. E a gente vai começar a primeira aula do quarto bimestre. Estamos aí acabando o ano, é um bimestre bem mais curto, bem mais rápido. Então não bobeia para acabar ficando com nota vermelha e entrar em recuperação. Outra coisa importante também, deixar um comentário aqui no vídeo, conta como nota de participação do quarto bimestre. Então não fica deixando tudo para cima da hora. Assim que eu já divulgar o vídeo, o pessoal do oitavo ano, que eu já coloco lá no grupo dos oitavos, já assiste, já aproveita para não deixar tudo em cima da hora. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A gente vai começar a falar dos aspectos populacionais, urbanos, políticos, econômicos e ambientais que existe tanto nas Américas, né, e tanto na África. A gente vai ver que esses dois continentes têm muita coisa em comum. Como é muito assunto e para essa aula não ficar gigantesca, eu dividi ela em duas partes. Então, vou falar metade dos assuntos hoje e a outra metade na próxima aula, semana que vem. Tudo bem? Nessa aula aqui eu vou falar um pouco mais dos aspectos físicos. E aí na próxima aula eu abordo os aspectos socioeconômicos. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que há milhões de anos atrás, né, 225 milhões de anos atrás, muito tempo atrás, os continentes eram todos juntos numa coisa só, que recebeu o nome de Pangeia, tá bem? E com o passar do tempo, graças ao movimento das placas tectônicas, que é um assunto que vocês já viram, e quem não lembra, recomendo dar uma pesquisadinha, porque daí teria que ser só uma aula sobre placas tectônicas. Com o movimento das placas tectônicas, os continentes começaram a se separar, levando essa sequência que eu estou mostrando aqui nessa sequência de imagens, tudo bem? E por que eu estou comentando isso? Desde a imagem 1 até a imagem 5, ela está separando os continentes que a gente conhece por cores, tudo bem? E aí o que acontece? A gente percebe que o continente americano, e eu estou pensando na América do Norte, América Central e América do Sul, ela estava do lado da África, tudo bem? Então, nessa separação, as características físicas, tanto do continente africano quanto do continente americano, se mantiveram, tá? Só teve essa separação física mesmo, tá? Então, por isso que muitas coisas que a gente encontra nas Américas, a gente também encontra na África, porque eram próximos. Tudo bem? Bom, então, para a gente entender isso... outra coisa que é bacana também, como que a gente percebe isso? Se a gente vai ver no mapa, eu vou mostrar aqui, vocês vão ver que o continente, um lado da América do Sul, parece que ele se encaixa perfeitamente ali num lado da África, tudo bem? Então, vamos lá, ó. A gente já consegue ver por essa imagem aqui. Uma coisa que é extremamente importante em mapa, galera, a gente precisa muito decorar o formato dos continentes. Você não precisa necessariamente decorar onde está cada país bonitinho. Mas é importante a gente acabar decorando o formato dos continentes, porque mesmo num mapa que não tem o nome dos continentes, devido ao fato da gente já ter decorado, a gente consegue localizar. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, eu não coloquei o nome dos continentes, mas como a gente já sabe como é o formato do continente americano, como a gente já sabe como é o formato do continente africano, a gente já consegue localizá-los rapidinho no mapa, né? Então, aqui está o continente americano, que eu passei o mouse aqui, né? E aqui está o continente africano. Lembrando que a África é um continente. Existe um país chamado África do Sul, que é outra coisa. Bom, o que a gente percebe? Lembra que eu falei para vocês? Ó, se a gente olhar aqui na bordinha, parece que parte da América do Sul, né? Ela se encaixa aqui no continente africano e de fato se encaixava. Lembra lá? Qualquer coisa, volta ali um pouquinho e reveja a parte que eu mostrei da Pangeia. Bom, o que a gente percebe? Fisicamente falando, os dois continentes são muito próximos, tá? São muito parecidos. Para vocês entenderem o mapa físico ele trabalha com cores, tá? E as cores, elas têm um padrão mundial, não importa o idioma que estiver o mapa, ele vai seguir esse padrão, que é um padrão determinado de forma mundial, tá? Foi acordos mundiais. Aí, que é o seguinte,
quanto mais próximo do verde estiver a cor, mais baixo é o relevo. Tudo bem? Mais baixo é o relevo até chegar a zero. O que a gente considera como zero? O nível do mar. Então está na mesma altura do nível do mar, tá? Para quem aí já foi numa praia, né? Quando a gente está lá perto do mar, a gente vê que o mar é todo retinho, né? Quase reto, né? Porque tem as ondinhas. Mas a gente não vê o mar e de repente tem uma montanha de água, não tem. Então a gente considera aquilo ali o nível zero. Tudo bem? A linha do mar é o nível zero. Para baixo seria negativo, para cima positivo. Então o verde indica que são áreas que estão próximo do nível do zero. E essas áreas próximas do nível do zero a gente chama de planície, que são áreas mais retonas. Tudo bem? Aí conforme a altitude vai subindo, a gente vai utilizando outras cores. Então a gente está utilizando os tons de marrom, tá? E aí quanto mais escuro for o tom de marrom, mais alto é. E aí quando já cai para o roxo, é porque já são altitudes muito grandes mesmo, tá? A gente já está falando das grandes montanhas que existem, tá? E as áreas totalmente em branco é neve, tá? Bom, o que a gente percebe aqui olhando esse mapa físico, olhando para o continente americano e olhando para a África? A gente percebe que ambos os continentes têm muitas partes marrons, que são os planaltos, né, montanhas, e poucas áreas verdes, que a gente chama que é das planícies. Então, são terrenos mais acidentados, tem muito mais diferença. Para quem não lembra muito disso, é um assunto que se trabalha mais lá no sexto e no sétimo ano e vai voltar a trabalhar de novo no ensino médio. Aqui a gente só está relembrando, tudo bem? Então a gente já percebe essa semelhança entre eles, nesses dois continentes, justamente pela grande presença de planaltos e pouca presença de planícies. Tudo bem? Bom, continuando, olha só, aí eu já saí lá do mapa físico e agora eu estou no que a gente chama de mapa político. Por que eu dou esse nome de mapa político? Porque ele está mostrando para mim não somente onde estão os continentes, mas também a divisão dos países. E o que a gente percebe olhando esse mapa aqui? As Américas, elas estão presentes tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E o continente africano também. Tem partes do continente africano no hemisfério norte e partes do continente africano no hemisfério sul. E o continente africano, ele tem um outro detalhe interessante, que um pedaço dele está no oeste, no hemisfério oeste, e outra parte no hemisfério leste. Tudo bem? Então é um continente aí que está presente nos 4 hemisférios, tanto norte, sul, leste, oeste. Tudo bem? E aí a gente consegue perceber que tem ambos os continentes estão presentes nessa parte, tá? E aí, olha só, quando a gente vai pensar na questão da temperatura, né? Então a gente vou sair do lado político e vou aqui pro lado, ainda continuando no lado físico, né? Os dois continentes, eles apresentam algumas características interessantes, assim. Todos eles, os dois, né, tanto o africano quanto o americano, eles estão, em sua maioria, presentes na zona temperada e na zona tropical, que são as zonas climáticas mais quentes, onde apresenta as maiores temperaturas. Tudo bem? O que a gente percebe? Boa parte do continente africano está nessa zona tropical, que é a zona mais quente. Tudo bem? Por estar na maior parte na zona tropical e bons pedaços ali na zona temperada, esses dois continentes vão ter alguns climas muito parecidos. Olha só, a gente vê aqui, ó, olhando na legenda, que boa parte da América do Sul e da África tem climas quentes, justamente por estarem nas zonas climáticas mais quentes. Tudo bem? O Brasil aqui é cortado pelo Trópico de Capricórnio, a África também, né? E a África também já é cortada pelo Trópico de Câncer. Aí, no caso, o Trópico de Câncer não passa no Brasil, mas ele passa ali no México, tá? Aliás, curiosidade, para quem tiver aí assistindo a aula e um dia estiver indo para Sorocaba, você vê uma placa dizendo que aqui passa o Trópico de Capricórnio. Então, exatamente onde está aquela placa, se a gente puder olhar no mapa, a linha do Trópico de Capricórnio está passando ali, é uma linha invisível, tudo bem? Mas olha só que interessante, quando a gente olha assim, a gente vê que as cores roxo mais escuro aqui está mostrando as maiores temperaturas, né? Vou até passar o mouse aqui para a gente ver, que são os climas quentes, boa parte
do continente americano e do continente africano estão em áreas de climas quentes, né? Então, por isso que a gente, né, quando a gente vai representar as Américas em imagens, a África em imagens, a gente sempre vê imagens, fotos de lugares quentes, justamente por causa disso, porque boa parte desses continentes estão em áreas quentes, tá? E o fato de estar em áreas quentes vai determinar, vai influenciar muito o tipo de vegetação que a gente encontra. Que, olha só, aí a gente percebe outra característica, né? Característica não, desculpa. Outra semelhança entre esses dois continentes é a grande presença de uma vegetação parecida, né? No continente americano, principalmente na América do Sul, a grande quantidade de florestas tropicais, tem aqui na América Central também. E na África também, a gente vê, ó, se a gente puder passando o mouse aqui, a gente vê que eles estão até, né, na mesma direção, né? Justamente são áreas de clima tropical, área que chove muito, né, que vai favorecer a grande quantidade de vegetação. Obviamente, galera, estou ignorando o aquecimento global, estou ignorando queimadas e tal, eu estou olhando o clima de forma geralzona, tudo bem? A África também ela vai apresentar regiões extremamente quentes de deserto, que a gente também vê aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil a área de deserto nossa não é tão agressiva quanto a gente vê no continente americano, o famoso deserto do Saara, tudo bem? E aí indo, né, agora continuando quando a gente pensa em rios, olha só, os dois continentes, por estarem presentes em áreas quentes do nosso planeta, então eles também apresentam uma grande quantidade de rios. Se eu fosse apresentar todos os rios tanto do continente americano quanto do continente africano, vocês não iam entender nada do mapa. Então eu peguei dois mapas que eles trazem os principais rios, que são os maiores e os que têm uma maior quantidade de água. Então a gente vê aqui na América do Sul uma grande quantidade, na América do Norte também, e no continente africano aqui também. Tá vendo essa área aqui no continente africano, que eu estou passando o mouse aqui, que está sem nada? É o deserto do Saara. Então o deserto do Saara ele apresenta essa característica aí de basicamente não ter presença de água na superfície, né? Se você cavar bastante você acha, mas visivelmente não tem, tudo bem? Com o tempo de tanto olhar o mapa, né, a gente acaba identificando alguns rios sem a necessidade da legenda. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, ó, esse onde eu estou passando o mouse, é o Amazonas. Então já reconheci aqui o Amazonas. E aqui na África, esse aqui que eu estou passando o mouse, é o famoso Nilo. Tudo bem? Tá? Bom, gente, é isso basicamente. Eu só queria apresentar aqui as características físicas, porque daí eu consigo trabalhar melhor as características socioeconômicas na próxima aula com vocês, que aí sim a gente vai ver muita semelhança mesmo entre esses dois continentes, nas suas partes econômicas, nas suas partes sociais, certo? Uma aula curta, uma aula tranquila, né, para a gente poder conseguir terminar esse ano de forma mais calma, mais tranquila também. E galera, façam as atividades, não deixe acumular não, para não entrar em recuperação no final do ano, tudo bem? Então é isso aí, eu fico por aqui e eu vejo vocês na próxima aula de geografia. Tchau, tchau.